LCD em Movimento. A gente está aqui hoje fazendo um programa extraordinário por conta de uma situação que está acontecendo aqui na nossa UERJ que a gente não poderia deixar de falar sobre ela. LCD em Movimento, ao vivo do Movimento. A gente está aqui hoje fazendo um programa extraordinário por conta de uma situação que está acontecendo aqui. Estamos aqui com alguns representantes que vão conversar com a gente. Estamos aí mostrando para vocês algumas imagens, tá? E a gente vai fazer uma conversa e depois conhecer um pouco sobre as propostas do pessoal. E o objetivo é que vocês possam divulgar e para cada vez mais o pessoal conhecer as atividades que estão sendo realizadas aqui, tá? Então, hoje, dia 6 de outubro de 2017, a gente aqui direto da UERJ, do Movimento Ocupa Bandejão, tá? Eu sou Luciana, estou aqui com a Fel e com o Thiago e a gente vai aqui conversar com dois colegas que estão aqui fazendo parte do nosso movimento e eles vão poder falar um pouco para a gente sobre a organização, sobre como que está sendo o processo todo que eles estão passando aqui, tá? Então vamos chegar aqui, né? Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouco, tá? Começar falando de vocês, é vocês que sabem, tá? Meu nome é João Pedro, eu sou estudante aqui da UERJ, faço Ciências Sociais, sou do quinto período, né? Boa tarde. Só falando microfone. Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou estudante de História, terceiro período. Aqui da UERJ também. Então, o nosso movimento de ocupação, ele está hoje, né, dia 6 de outubro, no 10º dia, a gente está funcionando, né, oferecendo almoço e janta, desde segunda-feira, agora, dessa semana, e ele começou, né, com uma ideia, né, de você reivindicar principalmente a questão do bandejão. O nosso RU, né, o nosso restaurante universitário, ele estava né, fechado há mais de um ano. E isso era uma pauta muito sentida pelos estudantes. A gente é uma universidade, né, muito privilegiada por ter esse sistema de cotas, né? Muitas pessoas que antes não entravam na universidade, hoje em dia elas estão conseguindo entrar, só que as condições que elas têm para se manter nem sempre são as melhores, né? Então, com a própria crise que nós estamos passando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, isso também tem atingido as universidades federais, né, estaduais. A gente teve essa ideia de fazer essa ocupação para poder auxiliar, né, os estudantes a poderem estar almoçando e terem condições concretas, né, de estudar aqui. E acho que é importante a gente ver qual o cenário que essa ocupação se deu. A gente passou por uma greve, né, de professores, estudantes e os técnicos estão em greve há mais de 8 meses, quase que um ano inteiro de greve praticamente. E a única resposta do governo do Pezão, né, tem sido prometer que vai pagar. Então ele até tem algumas reuniões com representantes das categorias. Ele, por vezes, se compromete a pagar os salários, a repassar as verbas, só que isso não passa da promessa, né? Inclusive, na greve que nós tivemos, a gente saiu, né, por conta de uma promessa que o Pezão teve, que iria pagar as bolsas de salários, e menos de um mês de aulas, né, as bolsas já atrasaram de novo, os salários já atrasaram de novo, e o bandejão seguiu fechado. Então, para levantar, né, um movimento em defesa da UERJ, e principalmente atender essa pauta dos estudantes, a gente decidiu ocupar o bandejão. A gente está ocupando aqui, a gente só vai sair daqui quando a reitoria, né, se comprometer e de fato efetivar essa entrada de uma nova empresa, ou até mesmo uma pauta que nós pensamos, né, a partir do nosso movimento mesmo aqui do bandejão, de implementar uma gestão pública do bandejão, que é uma pauta que não é irreal, né? A gente tem hoje a realidade das escolas municipais, escolas estaduais, que tem as merendeiras, as faxineiras que trabalham na cozinha através de concursos públicos. Então, o próprio movimento nosso, né, ele tem conseguido, nesse curto espaço de tempo, provar que os estudantes conseguem organizar. Então a reitoria, né, falou que 50 empresas não conseguiam, não quiseram, na verdade, assumir, né, a licitação do bandejão. E em pouco menos de 5 dias de ocupação a gente conseguiu, né, botar para funcionar. A gente ter conseguido fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, ter conseguido passar em muitas turmas, né, são mais de 10 mil panfletos que nós temos distribuído ao longo desses 10 dias. A gente tem chamado estudantes para virem aqui, inclusive estudantes cotistas que estão com o problema do Rio Card, que está cancelado. A gente chama, né, todos eles a virem dormir no bandejão se for necessário, almoçar, jantar aqui. Também os
professores, aos técnicos a virem se somar na ocupação conosco, para a gente organizar, né, um verdadeiro movimento em defesa da universidade pública gratuita, para mostrar, né, que a UERJ é nossa, é um direito nosso. Nós não vamos aceitar o seu fechamento, a sua privatização, a sua precarização, como os governos tentam impor a gente, né? Eu não sei se o Bruno quer falar um pouquinho sobre essa experiência nossa. Só aproveitar e perguntar, Bruno, e a vocês dois, porque eu fico imaginando assim, como é que foi o começo desse movimento de vocês chegarem, se reunirem para falar, agora vamos ocupar o Bandejão. Como é que foi esse movimento inicial de vocês chegarem e se reunirem? Foi um grupo, vocês são de cursos diferentes e tem pessoas que devem ser de cursos diferentes aqui que também estão ocupando. Então, como é que foi esse movimento inicial de vocês chegarem e decidirem, agora vamos ocupar? Então, a gente saiu da greve, né, com um acordo feito entre os estudantes, que a gente ia voltar às aulas, mas a gente não ia abrir mão da nossa luta, né? Então a gente firmou um acordo de continuar mobilizados, continuar com assembleias, continuar com manifestações, porque a gente viu, né, que o governo só fez promessas. A gente inclusive convocou, né, vários estudantes, tivemos essa iniciativa de passagem em turma para chamar os estudantes para fazerem, para se mobilizarem, né? E a gente viu que a própria dinâmica de aulas funcionando e tal, professores cobrando presença, apertando assim a própria dinâmica, né, da universidade, impossibilitou que a gente conseguisse organizar nessa luta sem uma ação mais radicalizada, que é a ocupação no Bandejão. Então, com 3 semanas de aula, né, no último dia 26, a gente decidiu ocupar o Bandejão. Essa iniciativa se deu, né, inclusive independente do DCE, que foi chamado para compor e não quis compor. Então foi uma iniciativa, né, por parte dos estudantes mesmo que estão sofrendo com essa precarização da universidade. A gente é marcado, né, pela pluralidade aqui dentro. Então tem vários companheiros, né, desde o primeiro período até companheiros de 8º período que estão prestes a se formar já, desde companheiros com 18 anos até pessoal com 40 anos, 45 anos, que são estudantes, que estão defendendo a nossa UERJ pública e gratuita. E a gente tem se pautado por isso, né, chamar todos os estudantes a se unirem aqui, inclusive alguns cursos que não têm essa experiência, né, de participar de mobilização, de não compor greve, são inclusive os cursos que mais têm vindo aqui. Então a gente tem engenharia, direito, medicina, enfermagem, biologia, então cursos que não estão, né, no que a gente pensa que seriam cursos mobilizados, vindo para cá. Isso tem sido bastante importante assim nessa luta nossa. Eu queria colocar que a gente não podemos perder esse simbolismo nosso em relação ao nosso companheiro Bruno Alves, que hoje completa uma semana que ele veio a falecer. Ele que participou da nossa ocupação desde o início, é um ativista já social, já há bastante tempo pelo Rio de Janeiro, participando com a voz das favelas do Rio de Janeiro. É um estudante cotista. Acho que a maior representação nossa de continuar na luta como estudante cotista, estudante negro, periférico, é o símbolo que o Bruno deixou de resistência e luta. E lutamos e acreditamos que vai ser aprovado em nome do Bandejão, assim que vier a ser inaugurado, Bruno Alves, que também faz parte da nossa ocupação. Então há algo simbólico. O Bruno é somente uma consequência de toda dessa crise, dessa precarização em relação ao Estado, aos estudantes, aos professores, aos técnicos. Então ele é consequência disso, porque sem transporte, moradia, ele teve que dar o jeito dele, chamado jeito brasileiro, mas só esse jeito brasileiro, por mais força que tenha, não conseguiu resistir. Então é por isso que a nossa luta aqui não é somente por interesses partidários, como nós não temos, interesses políticos. A nossa luta é pelos 27 mil alunos no campo da UERJ, mais nos outros campos também, que representam 40 mil alunos. E fora também cotistas, a nossa luta também pelos terceirizados, da segurança, da limpeza. A nossa luta é muito grande, ela vai além somente da UERJ, da educação pública, que está sendo comprometida a um futuro próximo do projeto liberal de privatização. E acabar a nossa universidade pública é uma conquista nossa, não podemos perder isso. Então, viva nosso companheiro Bruno Alves pela luta. Com certeza, acho bem importante vocês estarem levantando, e até pessoas que não sabiam quem era o Bruno e começaram até a se mobilizar e até procurar saber quem era por conta do nome que vocês atribuíram à ocupação, darem o nome Bruno Alves, né? E bacana você falar da privatização e da questão dos partidos,
porque isso é uma coisa que a gente sempre fica pensando, né? Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso, o nosso próximo programa vai ser sobre divisões da esquerda, tá? Já adiantando o pessoal que está acompanhando a gente no programa. E falar sobre partido político é sempre uma coisa complicada. Dentro do movimento estudantil, às vezes a gente fica tentando entender como é que funciona. Então você falou que a ocupação em si não tem um partido específico. Mas a gente imagina que as pessoas tragam consigo as suas ideologias, suas crenças, seus pertencimentos. E assim, como é que vocês lidam com essas diferenças aqui dentro da ocupação? Como é que isso funciona? Nós acreditamos que cada um tem uma posição, ninguém é neutro, tem uma posição partidária, posição de corrente, mas acreditamos que a luta é maior. Temos que deixar um pouco a nossa vaidade, nosso ego lá fora. Aqui dentro o que vale não é somente o indivíduo, o que vale é que o coletivo, a decisão do todo. Por mais que haja divergência ideológica, como há em qualquer lugar, qualquer esfera da sociedade. Mas a nossa luta é o foco maior. Então acho que com isso, com essa vontade nossa, a gente consegue romper essa fronteira, esses preconceitos, essas coisas, essas barreiras que são colocadas no âmbito nacional ou no âmbito do próprio estado do Rio de Janeiro. E pensando em pautas para 2018, quando vem eleições, nós não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando hoje no estudante que precisa comer, precisa da sua bolsa, precisa continuar na sua academia, porque é um sonho meu, pessoal, que eu tenho, um sonho de muitos alunos. Então, como o Bruno, que é um símbolo desse sonho de luta e resistência, dentro de uma universidade popular que é a UERJ, eu acho que eu, como os companheiros aqui, estamos negando situações nossas de ego, seja pessoais, de vaidade, porque acreditamos na luta, acreditamos na universidade pública, popular, na cidade verdadeira, que produz conhecimento, não só conhecimento interno, mas produz que vai lá para fora, para a sociedade, seja em periferia, nos grandes centros, dialogar com a sociedade, porque a academia também não pode ficar somente fechada aqui dentro. Então a gente temos buscado apoio e compartilhar nossas ideias em modo geral da sociedade, nos setores, seja na mídia, como às vezes a gente tem colocado algumas notas, seja ela a mídia tradicional, seja a mídia alternativa, e seja o corpo estudantil, como o nosso companheiro citou, e de cursos que talvez não tenham, pela visão externa, que não tenha participação tanto estudantil de consciência, mas acreditamos que esses estudantes têm consciência sim de participar, porque eles têm comprado nossas ideias, como temos na sala, ouvir as suas ideias e propor soluções. Eles também têm trago a nós soluções. Então acho que essa unidade de pessoas de várias cores aqui dentro, aqui é uma arada de cores, de raças, é uma representação dentro da sociedade que podemos mudar. Porque uma sociedade tão cruel, que prega tanta desigualdade, e aqui pessoas de várias classes sociais, cores, estão mostrando um exemplo maior, já com 10 dias de ocupação, que a sociedade pode ser mais igual. A gente podemos romper essas fronteiras que existem. Por mais que o capitalismo, o Estado quer pregar a individualidade, a gente está indo contra essa individualidade. Estamos acreditando que nessa unidade nossa vamos romper e construir algo maior. A luta do bandejão é apenas um começo do movimento estudantil. Existem muitas outras lutas e resistência e luta para sempre. Bruno Alves. Sobre essa questão, sobre essa questão, né, da divisão dentro do movimento estudantil, sobre a nossa posição, né, clara contra os partidos eleitoreiros, acho que é importante a gente ver, né, o próprio histórico de luta assim, que nós tivemos dentro da UERJ, porque acho que não é só a população do Rio de Janeiro que vê, né, os ataques à UERJ. Acho que hoje a UERJ se tornou, né, após décadas e décadas de sucateamento, corte de verbas, o maior símbolo de ataque ao ensino público superior e a maior tentativa do governo mesmo de privatizar o ensino público, que é um direito, né, do povo. E é importante, assim, às vezes o pessoal fica pensando, né, se a gente é tão atacado, se a gente sofre tanto, temos tantos problemas, por que não conseguimos organizar uma luta de fato que corresponda a esse momento de graves ataques que nós estamos passando? E essa experiência que nós tivemos com a greve, também nos últimos, pelo menos 2 anos, né, falo isso porque eu entrei em 2015, acho que demonstra, né, que no próprio movimento estudantil, né, existem assim 2 caminhos. Então, de um lado, a gente vê alguns grupos, movimentos que são ligados a alguns partidos,
que cada vez mais abrem mão mesmo, claramente, de organizar uma luta. Então a gente chama eles para fazer assembleia, chama eles para fazer manifestações. Eles sempre preferem outras coisas, né? Então, por exemplo, o próprio DCE, ele também atua no meu curso e ele não puxou, né, nenhuma atividade para você mobilizar mesmo estudante. A única assembleia que teve no meu curso, o pessoal teve que, assim, pressionar bastante eles, falar que era importante, enfim, conseguimos fazer uma assembleia de curso, né? Só que não conseguimos tirar nada porque tinha 1001 entraves. Então, a gente tem visto, né, que o próprio DCE, que hoje é ligado à UNE, ao PT e ao PCdoB, eles têm se colocado como uma camisa de força dentro do movimento estudantil. E de outro lado, né, a gente vê cada vez mais estudantes querendo participar da luta, querendo conhecer, querendo tomar, né, nas suas mãos o que diz respeito a eles. E esse exemplo, né, que pode parecer pequeno, mas não é, da ocupação do Bandejão, é na verdade o apontar mesmo, né, de um rumo para o movimento estudantil de todo o país, de deixar claro, né, que contra o corte de verba, contra a tentativa de fechamento da universidade, a gente não vai aceitar isso, a gente vai ocupar a universidade, a gente vai resistir como for, e a gente está disposto, né, a radicalizar ainda mais nossa luta. E inclusive nosso manifesto, né, a gente está colocando assim, porque se os governos querem de fato privatizar a universidade pública, eles vão ter que declarar uma guerra contra nós, porque isso aqui foi fruto de muita luta, inclusive dos estudantes. O nosso RU, né, o nosso Bandejão, foi fruto de uma greve de ocupação, e os próprios ataques, né, por exemplo, na semana passada, a própria secretária do MEC falou que o ensino público gratuito é insustentável, nas palavras dela. Então a gente está vendo, né, as próprias classes dominantes estão falando abertamente que vão privatizar. Então, cada vez mais a gente tem que criar mecanismos, né, dentro de nossas lutas para corresponder a essa situação. E infelizmente, né, a gente não tem contado com o DCE e temos escolhido, né, o caminho da luta, inclusive de passar por cima em diversas vezes. O bacana é que vocês estão conseguindo adesões, pelo que vocês falaram, de pessoas de outros cursos também, né? Esse é o lado, né, bacana e interessante, até cursos que me chamaram a atenção, né? Que tradicionalmente a gente tem aqui na UERJ aquela coisa, achar, não, esse curso não participa, esse curso não participa. Então bacana perceber que estão agregando e estão somando, né? E só para fazer um parênteses, né, pro pessoal que está assistindo, antes da gente fazer essa conversa aqui, você comentou de todo esse movimento que a gente está passando a nível internacional, nacional. Antes da gente fazer essa conversa aqui, passaram vários carros da Polícia Militar. Então, bem ali, cortando a Marechal Rondon. E então a gente tem visto isso, né, cotidianamente, a militarização da nossa vida. Então, estudantes que vêm de diversos lugares e vêm fazer o uso do bandejão, que precisam e que estão tendo esse direito cortado. Há quanto tempo que a gente está sem ele e como que é importante retomar. Então, esse discurso, como a gente está vendo, né, que também está ligado a esse movimento de militarização da sociedade, então como é que é uma coisa complicada. Agora, com relação a isso, porque como a gente está vendo que é uma coisa que é muito mais ampla, como vocês estão vendo, que para além do bandejão, a gente viu as pautas que vocês apresentaram, né? Então, no documento que vocês estão apresentando para a gente, no manifesto, né? Tem algumas pautas que estão sendo apresentadas ali que não necessariamente envolvem, inclusive, a questão do bandejão. Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre as propostas de vocês em termos de pautas, tá? Vocês querem falar um pouquinho? Vou trocar mesmo. Basicamente, o nosso bandejão é um direito, né, que faz parte da assistência estudantil. Infelizmente, hoje na UERJ, né, a assistência estudantil resume-se a bolsas atrasadas, resume-se a passe livre que volta e meia é cortado e a um bandejão fechado. Então, hoje, né, o que mais sente, assim, a porta mais sentida dos estudantes é o bandejão. Só que, como o nosso companheiro falou, né, a nossa luta não termina aqui. Porque a gente tem uma realidade, né, que tem vários estudantes que vêm da favela, da periferia, que até então não conseguiam ingressar no ensino público. Mas uma vez que eles estão aqui dentro, qual que é a situação deles? Então a gente tem que ter claro que a assistência estudantil é um direito do estudante, né? Então a gente tem colocado bastante a questão do passe livre, intermunicipal, intermodal, irrestrito, né? Porque hoje em dia a gente tem uma política do Rio Carmo, colocado bastante a questão do passe livre, intermunicipal, passagens, intermodal, só dentro do município do Rio de Janeiro. Porque hoje em dia a gente tem uma política do Rio Carmo, colocado bastante a questão do passe livre, intermunicipal, intermodal, só dentro do município do Rio de Janeiro. Porque hoje em dia esses estudantes, né, eles não têm hoje direito ao passe
Inclusive, em vários momentos, né, ele é cancelado assim, sem nos avisar. Final de semana, muitas vezes ele não funciona. Então, estudantes que, por exemplo, quer ir numa praia, quer visitar um teatro, um cinema, um centro de cultura, muitas vezes não pode, né? Então, parece que a universidade é só você vir aqui estudar. Então, você ter acesso à cultura, a esse conhecimento mesmo, né, que a própria cidade oferece, não é válido. Tem a questão também da abertura do livro Caixa da UERJ, que é para a gente saber em que pé anda a universidade, porque de fato ela tem sofrido, né, com a falta de custeio, mas a gente tem outras formas de arrecadação que muitas vezes não são declaradas. O nosso estacionamento aqui, a gente estava até discutindo isso outro dia aqui no Bandejão, ele é utilizado, né, todo jogo de Maracanã, todos os grandes eventos, isso gera uma receita, né, para a universidade, mas a gente não sabe para onde vai. A gente estava inclusive supondo assim que cerca de 25 mil, né? 250 mil reais por mês entra em dinheiro nesse estacionamento. Não temos auditoria, não temos transparência, é uma coisa muito séria desse dinheiro, desse caixa. Também, outro dia eu fiquei pensando no jogo do Fluminense, isso aqui estava super movimentado, carro, mais carro, o pessoal aqui, para onde vai esse dinheiro? Boa pergunta, não sei também, né? Então essa é uma das pautas de vocês também, né? Isso, com certeza. E uma outra pauta assim que também vai além do bandejão é a própria defesa, né, da universidade pública e gratuita e o posicionamento contra a privatização. A gente tem visto, né, que o próprio governo federal tem falado, tem soltado declarações que vão nesse sentido, né, de inclusive apoiar economicamente aqui no nosso estado do Rio, mas impor como exigência o fechamento das universidades estaduais, né? Então o ERJ, o ENF e o ESO estão ameaçadas, a própria privatização de mais empresas públicas, como que fizeram com a SEDAI no começo do ano, e a demissão de vários servidores públicos. E infelizmente, né, a gente viu com bastante preocupação uma entrevista que o reitor deu a entender que as OS seriam uma suposta saída para a universidade, né? E também, além disso, a gente tem hoje um cenário de privatização da universidade. Existem vários grupos de pesquisa, faculdades, laboratórios que têm essa inserção de empresas privadas que vêm primeiro com dinheiro, né? E depois controlam tudo que é pesquisado, que é produzido. Por exemplo, hoje os nossos laboratórios estão fechados, de biblioteca, de informática, enfim, estão fechados. Mas tem vários laboratórios que são desse modo que eu falei, que tem empresas que atuam, que financiam e tudo mais, que são abertos. Então, aqui mesmo, né, a educação tem se constituído como um privilégio. E a própria decisão do Supremo Tribunal Federal de aceitar a cobrança de taxa de matrícula para uma modalidade da pós-graduação, isso é um ataque, assim, absurdo contra a universidade pública, né? Então a gente está exigindo que o reitor se posicione, né, abertamente contra a privatização. A gente tem chamado os professores, os técnicos e os estudantes, que são os setores, né, que são mobilizados, assim, que têm certa clareza, um grande entendimento que não é o caminho a privatização. A gente está colocando, né, nossas pautas, na nossa exigência, que o reitor também embarque, né, essa campanha em defesa do ensino público e se posicione, né, tem esse compromisso com nós, com a universidade pública, com a população carioca, né, como um todo, de ser contra a privatização. Então essas são os pontos principais. E reforçando a relação à reitoria, em relação ao corpo estudantil e funcionários, com a universidade pública, queremos colocar também a população carioca, como um todo, o reitor de ser contra e seus assessores então, durante 3 horas, e reforçando a relação à reitoria, em relação não conseguiu. Foi ontem a reunião com a reitoria. Reitoria ontem durante 3 horas, uma prévia somente das nossas pautas. Não uma decisão pública, não é uma decisão majoritária. Nós queremos trazer a reitoria, seja na concha acústica, seja um espaço público dentro da UERJ, para poder prestação de conta de tudo, seja para funcionários, estudantes, terceirizados. Nós acreditamos que a nossa luta, a nossa organização, como movimento estudantil, não pode ser fechada em salas fechadas, como o DCE costuma fazer, reuniões que são acordos decididos, que somente uma parte burocrática da universidade sabe o que acontece. Nós acreditamos que tem que haver uma transparência de tudo que acontece na UERJ. Não pode ser restrito a um certo grupo. A UERJ somos todos, não é só a diretoria, a reitoria ou um diretório que não tem nos representado. Então, peça audiência pública, estamos aguardando uma posição do reitor, que pediu uma data
para poder colocar as contas da UERJ, o livro caixa e as nossas pautas com soluções. Já que eles foram eleitos como cargos, recebem, eles estão lá no cargo para poder trazer soluções das nossas pautas. Eles são funcionários públicos, assim como nós estamos estudantes, também temos nossos direitos, seja em sala de aula, seja como representante da UERJ. Então, não podemos deixar nada em oculto, queremos somente transparência. Eu posso fazer como vocês se organizaram para começar a ocupação? Como foi esse processo? Porque pra gente que estava assim da comunidade UERJ, foi meio que do nada. A gente não sabia que ia rolar uma ocupação, mas rolou e foi assim do nada. Como se deu essa E até aproveitando o gancho, porque a gente está vendo, depois a gente mostra ali, tem uma listinha de decisões que foram tomadas. Então a gente imagina que vocês estão fazendo reuniões. Como é que está sendo essa organização interna também? Uma pergunta da Fel e... Então, a gente decidiu ocupar, né, para chamar os estudantes a encamparem essa campanha em defesa da UERJ. Então, a gente ocupou no dia que seria uma assembleia de estudantes, que foi no último dia 26, como nós falamos. No próprio dia, teve cerca de 50 estudantes que estavam aqui já apoiando a gente. E assim que a gente entrou, ocupou, a gente botou algumas faixas aqui na porta e também dividimos, né, uma comissão para poder passar nas turmas, chamando os estudantes a virem aqui para poder organizar uma Assembleia Geral de Estudantes dentro da ocupação. Então isso, assim, a gente conseguiu, né, atingir isso. Foi essa primeira assembleia nossa, né, da ocupação. Teve mais de 100 pessoas presentes, de vários cursos também, 150 pessoas presentes. E desde então a gente tem organizado, né, tanto reuniões internas da ocupação quanto assembleias gerais da ocupação, né. Então a gente tem uma assembleia da ocupação marcada, já vai ser a nossa terceira assembleia geral. E a gente tem decidido, né, tanto nossas pautas que nós colocamos no nosso manifesto, com as próprias regras da ocupação interna, como que a gente vai se dividir para poder organizar a estrutura, a alimentação, tudo isso através dessas reuniões. Então a gente tem conseguido, né, organizar um movimento assim bem democrático, que todos os estudantes possam ter voz. Então a gente está convidando, né, inclusive o pessoal que está assistindo, a vir ocupar com a gente, a vir participar das nossas reuniões. A gente tem, hoje mesmo, a gente teve 3 atividades aqui acontecendo. Teve 2 aulas públicas, uma de filosofia, outra de economia e uma reunião de concursos aqui, advogados e estudantes de direito. Então a gente tem chamado, né, todos os estudantes, professores também a virem ocupar, porque a gente acha que o lugar, né, de quem está defendendo a UERJ é aqui na ocupação, é lutando, né, em defesa da universidade pública, e é isso. E só para falar também que enquanto a gente está aqui fazendo a nossa conversa, dá uma passada ali, tem todo o movimento pessoal entrando, tá? E, gente, tá um cheiro maravilhoso aqui fora, tá? Eu tô sentindo aqui. E o pessoal tem uma filinha, a gente veio antes, né? Então tinha uma fila, o pessoal tá se organizando para entrar. Então acho que a coisa tá rolando lá dentro também, né? Qual tá sendo o horário do almoço? Vocês fixaram um horário? Como é que tá sendo? Horário de meio-dia, a praça... É o mesmo horário que ficava? Isso. Meio-dia, 2h30. Meio-dia, 2h30. Isso. Alguns momentos a gente estamos servindo a janta também, porque é o processo de organização também nosso, mas futuramente quer gerir almoço é sempre certo, mas também com a janta, todos os dias. Que é o processo ainda está sendo acertado aos poucos a janta. Gente, eu tenho umas curiosidades de comunidade UERJ como aluna. Então, as pessoas ficam me perguntando um pouco, a gente fica se perguntando da ocupação. Como vocês estão fazendo essa questão? Eu sei que vocês estão propondo o almoço em troca de 1 quilo de alimento ou R$2, né? Então, isso é o suficiente para gerar a demanda dos alunos que vêm almoçar ou jantar? Está sendo suficiente? A gente tem organizado, né, campanhas de arrecadação, tanto com passagem de turma, com panfletagem na rua e também na nossa página, né? Então a gente chama os apoiadores a virem aqui a trazer, né, alimentos, doações.
Eu acho que a gente poderia ir lá para perguntar, né, o que o pessoal está achando, qual é a visão deles. Vocês têm liberdade de perguntar o que vocês quiserem a eles. A gente pergunta na fila, mas esse pessoal que está entrando agora, eles vão comer ainda, né? Isso. O pessoal que está lá dentro, tem gente comendo agora. Tem. A gente pode falar com eles depois, mas a saída é pelo outro lado. Não, aqui. Ah, tá, porque a gente pode falar com eles. Por aqui também. A entrada e a saída do fundo por aqui. Isso. Pela mesma porta. Aí tem um pessoal que está ali, que faz parte da ocupação, né? Que está recolhendo, né, os R$2 e as doações. E também está explicando para eles o caráter, né, do nosso movimento, as nossas regras de convivência aqui dentro, para ser uma coisa organizada, né? Então a gente poderia ir lá, né, perguntar o que a gente vai, olha só para mostrar aqui também, tem aqui uma organização de faixas, o pessoal que chega aqui, eles são convidados a preencher faixas, ou vocês fazem em algum outro momento que tem alguma atividade, ou o pessoal que almoça aqui vem e faz? Como é que está sendo essa confecção de faixas e cartazes? O espaço está bem aberto a todos. Aqui a participação é coletiva. Temos os materiais aqui e dentro do consenso do nosso símbolo, da nossa luta, é aberto ao estudante. Futuramente tem alguns professores também que querem. A gente tem um propósito, vamos ver ainda dentro do espaço, de colocar uma biblioteca aqui também. Até porque acontece que a maioria das bibliotecas estão fechadas. Sim, é verdade. A gente vemos até alguns alunos terminando aqui o almoço, fica ali no computador com seus textos, estudando, pela essa falta de biblioteca também. É uma questão que gera muita mais demanda, né? Mas estamos tentando nos organizar, disciplinar para poder alcançar o bem maior, que tem muitas coisas nessa UERJ para a gente conquistar ainda. Mas vamos aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Vamos dar uma passada ali para conversar com o pessoal que está organizando até a fila, né? Obrigada, gente. Vocês vão continuar com a gente, né? A gente está continuando por aí, né? Vamos dar uma passada aqui. Mas vamos aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Boa tarde, gente. Somos do programa LCD em Movimento. A gente está fazendo uma gravação aqui, daqui da UERJ mesmo. Vocês estão aqui participando da ocupação, estão organizando a entrada e a saída do pessoal. Tem alguém que pode conversar com a gente? Pode? Você? Gente, não precisa ficar com vergonha não, tá? Todo mundo aqui é o UERJ. Vocês só estão ao vivo, passando em rede internacional. Tá? Oi, querido, tudo bem? Você tá aqui há quanto tempo? Então, na verdade, eu não estou aqui na UERJ, mas eu fui convidado pelo pessoal para poder estar aqui ajudando e auxiliando na cozinha. Aí eu cheguei semana passada e estou aqui com eles para somar. Você não é aqui da UERJ e ficou sabendo como? Foi alguém daqui que te chamou para participar? O que você está achando? Então, eu já participei de movimentos Ocupas, sendo aqui em colégios estaduais. Daí uma amiga que participou também do movimento comigo, que me chamou porque o pessoal estava meio que confuso no como fazer o preparo e outras coisas mais relacionadas à cozinha. Daí eu fui meio que convocado, foi uma convocação assim, extraordinária para o Ocupa. Bacana. Então você já participou de um movimento Ocupa em escolas e aí depois já tinha toda uma experiência anterior, né? Bacana. Isso aí que você está recebendo, eu tô vendo que estão entregando papelzinho, é o quê? Então, é basicamente um controle de pessoas que tem entrando para ver a quantidade de comidas que a gente vai fazer ao decorrer do dia. Então, é uma senhazinha que a gente, para ver quantos tipos de pessoas tem para comer e no outro dia a gente poder fazer uma demanda que supra todo o pessoal que está vendo. É uma senhazinha simples só para manter um controlezinho de pessoas que vêm almoçar todos os dias conosco. Que bacana. Então você está gostando de fazer parte? Tô gostando de fazer parte. É um novo aprendizado para mim também. Obrigada pelo depoimento. A gente vai continuar conversando com o pessoal que está aqui na fila, que está esperando aqui para comer. Uma moça que saiu e falou que estava deliciosa a comida, mas eu queria falar com alguém que tinha acabado de comer. A gente pode, tem um grupo grande ali que ainda está esperando para comer. Só para mostrar, porque tinha aquele cartaz das regrinhas ali. Você fumou ali? Aquele. Aqui. Só
só para mostrar aqui, gente, porque logo na entrada da ocupação eles já colocam as regras, tá? Que foram como os meninos avisaram, conversaram com a gente, já foram definidas em grupo, tá? Regras da ocupação, tá? Então logo quando a pessoa entra, ela já tá vendo o que pode e o que não pode, tá? Já tá tudo bem organizado, tá? Depois a gente vai conversar com alguém que está saindo, mas como tem um grupo que ainda está esperando para entrar, então a gente vai pegar alguém que está ali na fila, tá? Vamos pegar nesse momento alguém que ainda está esperando? Tem gente saindo? O que vocês acham? Porque a gente está bem no horário de trânsito, né? Então o pessoal está na entrada e na saída. Vamos dar uma passada aqui na fila? Vamos seguir? Tá? Aí, como eles falaram, tem um caderno que está sendo registrado toda a frequência, tá? Olá, boa tarde, gente. Live no Facebook sobre o bandejão. E a gente tá... Vocês já comeram aqui alguma vez? Ou é a primeira vez? Ih, tão ansiosos. Eu tô na perspectiva, porque eu ainda não comi. Vocês conhecem alguém que já comeu aqui? Não. Ih, gente, olha só. Mas vocês são da UERJ? De que curso? Direito. É. Mas você... Como é que está sendo a recepção lá do curso de Direito em relação à ocupação do bandejão? O que vocês acham? O pessoal está vendo, tá achando bacana? O que vocês acham? A gente... Ninguém realmente comentou muito assim sobre isso lá, não. Então, acho que a gente não tem nem assim, dimensão do que realmente eles acham. Porque a gente não comentou sobre nada, as pessoas não falaram muito. Porque são cursos mais um pouco conservadores, que não estão historicamente assim em ocupações, né? Então a gente sempre faz essa pergunta para o pessoal de direito, ou engenharia, ou medicina, porque é muito difícil a gente ver esse tipo de aluno aqui junto, sabe? Fechando também. E é legal ver vocês aqui. Vocês são de que períodos? Primeiro. Ah, que bacana! Sejam bem-vindas aí ao UERJ. Bom que o pessoal já chega já fazendo parte, somando, tá? Bom apetite para vocês, que as meninas já estão aqui quase entrando para assinar, e elas têm que assinar a presença. Depois a gente vê se conversa na volta também, tá? É isso. Vamos conversar com o pessoal que está mais aqui atrás? Ele já... Estou vendo aqui. Oi, gente, olá, boa tarde. A gente está fazendo uma gravação ao vivo, um programa aqui da UERJ, LCD em Movimento, e a gente está falando um pouco sobre as pessoas que já vieram aqui ao bandejão, se querem dar o depoimento. Vocês querem falar um pouco? Vocês vieram, é a primeira vez que vocês estão vindo? É? Vocês são de que curso? Engenharia? E como é que vocês ficaram sabendo? Pelo Facebook? É? E primeiro período? Qual período que vocês estão? Eu sei que essa pergunta às vezes é meio injusta, tá? Desculpa. Espera aí, que a gente tá no espaço aqui da fila. A gente pode chegar... Não precisa ficar com medo, tá? É apenas um celular, não vai fazer nada, tá? Tranquilo, relaxa. Só porque a gente tá tentando até mostrar para as pessoas que não conhecem ainda, justamente, vocês também não estavam conhecendo, tem muita gente que não tá sabendo, tá? Então, para mostrar como é que tá sendo a ocupação, para divulgar o movimento do pessoal, para que venha mais gente também, que é uma coisa que é importante, a gente sabe, então, para tentar trazer gente para conhecer, tá? Então, o que vocês puderem também divulgar, a gente tem um canal, chama LCD em Movimento, e esse vídeo vai ser transmitido ao vivo. O vídeo que a gente está gravando, as entrevistas e os depoimentos das pessoas que estão participando. Então, se vocês puderem somar aí com a gente, tá? Todo mundo, todos somos o UERJ, né? Então, bom apetite para vocês, tá, meninas? Então, como vocês estão vendo, tem gente que está chegando aí pela primeira vez, né? Eu só queria dizer... Oi, querido. Uma coisa, o Estado demorou um ano e fica nessa lenga-lenga para abrir, não sei o que. Queria agradecer os estudantes aí, peitaram aí o Estado, deram um tapa na cara do Estado, de todo o sistema burguês, de toda a burocracia, e abriram o bandejão. Obrigado. Você é daqui da UERJ? Sim, sou de filosofia. De que... Eu sei, posso fazer a pergunta? De que período você é? De todos os períodos. Essa é uma ótima pergunta. E é a primeira vez que você está vindo? Não, segunda. Segunda? Segunda. Tá gostando? Sim, comida maravilhosa. Pelo cheiro eu tô sentindo, pessoal. Infelizmente não dá para transmitir o cheiro para vocês, mas o cheiro tá muito bom, tá? Obrigada, querido, obrigada. Vamos conversar aqui com o nosso amigo de segurança que tá aqui acompanhando a fila.
Ô, querido, tudo bem? Você entrou, somos da UERJ também e a gente grava um programa semanal, todas as sextas-feiras nesse horário. Então a gente está fazendo um pouco aqui, até mostrando o movimento, então até para perguntar para você o que você está vendo, como é que está sendo o movimento dos alunos, está tranquilo, como é que não está, como é que está sendo até suspeito, se dependesse disso. Vamos dar uma... Obrigada, querido. Estamos juntos. A gente está passando aqui, são várias faixas que eles estão confeccionando ao longo da ocupação. E como foi dito, é importante reforçar, gente. Está sendo feita a campanha, eles estão precisando de alimentos, tá? Então, como vocês estão vendo, tem um apoio dos seguranças, dos alunos, da comunidade em geral que está apoiando. Algumas pessoas nem sequer sabem, então é importante saber que eles estão precisando de ajuda, tá? A UERJ está em greve, mas a UERJ não está parada. Então é importante saber que tem coisas acontecendo aqui. Então todos esses alimentos, quem puder vir, se somar, trazer coisas, né, é importante trazer porque os alunos estão fazendo bom uso sim, tá? Então não é achar que é coisa de invenção não, está acontecendo de verdade. Então o pessoal saindo, meninas, vocês podem conversar com a gente, tá? Olá, boa tarde, tudo bem? Tá todo mundo com pressa? Não precisa ficar com vergonha não. Uma pessoa, ele acabou de falar, é só pra falar sobre a experiência de vocês terem... Não? Não? Não. As meninas estão com vergonha de falar, mas tudo bem, né? A gente vai tentar ver se fica ali esperando o pessoal que tá saindo pra conversar com alguém que saiu, tá? Tá? Só enquanto a gente tá aqui esperando, até pra uma coisa que eu queria até perguntar antes, estava pensando sobre isso. Ele disse que entende que o segurança falou que viu com bons olhos, mas uma coisa que eu não perguntei muito sobre como que foi a recepção até da reitoria de ter recebido vocês. Como é que vocês sentiram essa recepção? Porque estarem se abrindo para ouvirem vocês. Como é que foi? Essa questão, né, de como a UERJ recebeu o nosso movimento é até interessante, porque a própria reitoria, né, em menos de 24 horas, ela veio até nós, né, explicou que eles estavam apoiando aqui a ocupação, que eles estavam querendo, né, que o Bandejão fosse reaberto mesmo, e inclusive colocou, né, que eles queriam marcar uma reunião conosco. Então a gente aproveitou, né, para colocar uma antiga pauta nossa do movimento estudantil, que era organizar uma audiência pública com o reitor. Então ontem a gente teve uma reunião, né, que o reitor inclusive colocou como uma condição para nós organizarmos uma audiência pública, e lá a gente colocou as nossas pautas, né, e o nosso interesse de organizar essa audiência pública com toda a comunidade acadêmica. Os seguranças, eles apoiaram assim bastante a nossa movimentação, tanto os seguranças quanto os terceirizados da limpeza, os técnicos, mas essa questão dos terceirizados é importante que a gente esteja atento, né, porque eles também estão sem receber. Inclusive os da limpeza, né, semana passada, na última semana de setembro, eles estavam ameaçando entrar em greve. E a posição, né, que o reitor teve foi de tentar impedir que essa greve acontecesse, né, porque a gente sabe se tem uma greve dos terceirizados da limpeza, a universidade geralmente para, né? E é importante essa visibilidade para os trabalhadores terceirizados, porque eles geralmente não conseguem, né, fazer greve. É uma categoria muito precarizada, que sofre inúmeros assédios mesmo por parte do Estado para poder se organizar, um direito, né, que é a greve. E a gente conseguiu, né, colocar nas nossas pautas, inclusive, o pagamento imediato dos terceirizados também. E a gente tem conversado, né, com os seguranças que estão aqui, que também estão sem receber. A gente tem conseguido entender, né, o lado deles para poder apoiar também a luta deles. Posso conversar aqui só um instantinho? Só perguntar pro pessoal que tá saindo. Oi, querido, tudo bem? A gente está gravando um programa ao vivo aqui da UERJ mesmo, LCD em Movimento. É a primeira vez que vocês estão vindo comer aqui no Bandejão? Sim, é a primeira vez. Ah, é? Sim. Então, só para dar o depoimento de vocês, o que vocês estão achando do movimento? Como é que ficaram sabendo? O que vocês acharam? A gente ficou sabendo pela internet mesmo, pela própria divulgação. Gostando bastante, minha primeira vez aqui, eu comi a comida muito, muito boa, bem temperada. A galera bem solidária, a autogestão está funcionando. Agora mesmo a gente acabou de implantar a própria lavar os pratos que está comendo, para a gente conseguir tornar isso viável.
E acho que dá frutos isso. Esse movimento faz ter esperança de que a UERJ ainda resiste, a UERJ ainda vive, né? Agora eu estava vendo ali os depoimentos que a galera deixou, aí eu fiquei até emocionado em relação à escrita do pessoal, até marcou um professor assinando ali, dando parabéns ao movimento. Gostei bastante. Ah, que bacana. Vocês de que curso? Vocês são dois? Curso de Química? Curso de Química. Ah, que bacana. E acha que o pessoal lá tá sabendo? Vocês ficaram sabendo? Pouco, mas quem tá sabendo geralmente é pela internet. A divulgação ocorre, mas a galera de Química geralmente é um pouco mais parada. A gente tenta sempre puxar um pouco mais pra cá. Sim. Bacana. Tá? Obrigada, gente. Obrigada. Então, bacana saber que tem gente de vários cursos que tá vindo, né? E eles estão gostando. E aí é isso. Pela internet, um vai chamando o outro e vão divulgando, né? Vocês deixariam a gente pelo menos mostrar esse quadro com os depoimentos que estão sendo feitos das pessoas que passaram aqui? Pode ser? Que a gente fecha aí, tá? Porque ele falou que tem os depoimentos das pessoas que passam, mas pelo que a gente viu, tá sendo bem visto, né? Então eles fizeram um quadro pedindo para todo mundo que está vindo aqui deixar o depoimento. E como foi falado pelo rapaz de Química, pelo visto o pessoal está gostando bastante. Então é isso, o movimento da internet tem que crescer. Como a gente sabe que hoje em dia é uma plataforma que ajuda a dar visibilidade aos movimentos. Então acho que a nossa... Olha, a comida tá maravilhosa, sério mesmo? Fala aqui um pouquinho pra gente. A comida é maravilhosa, opção vegana, coisa que eu nunca vi nesse bandejão, gente. Tá incrível, amei. É a primeira vez que você come aqui? Não. Já tinha comido no bandejão, mas a opção de gestão, assim, da galera independente, foi a primeira vez e eu amei. Você de que curso? Biologia, gente. Química, biologia, direito, tem de tudo aqui, né? Tá todo mundo junto. Semana que vem tô aí pra fortalecer também. Porque a gente na luta, né? A gente tem que somar. Bacana. É isso aí. Obrigada, querida. Que bom. Então o pessoal que sai tá super feliz e o cheirinho tá muito bom mesmo, né? Ele foi dar uma passada ali, mas enquanto isso a gente tá vendo aqui, como já vimos, né? Só a gente tentar depois mostrar o quadro com os depoimentos. Pode ser? Pode? Só pra gente entrar aqui, porque ele deixou a gente mostrar o quadro com os depoimentos, porque a gente tá entrando bem numa hora de movimento que o pessoal tá entrando e saindo. Tá? Então, onde é que fica esse quadro com os depoimentos? O pessoal entrando e saindo. Ah, tá aqui. Olá, boa tarde. Aqui, só a gente fecha aqui. Então tem um quadro, deixa a sua opinião sobre o bandejão. Vocês viram que tem até a opção vegana, o pessoal ficou bem empolgado com isso. Eu não me lembro de ter a opção vegana Não tinha, na verdade. no outro bandejão, né? Não, essa opção vegana não tinha. E tem vários estudantes, né, aqui da universidade que são veganos, né, que não comem carne. E muitas vezes pagam, né, a mesma tarifa, né, que nós, 2 ou 3 reais, para comer apenas arroz, feijão e uma salada. Não ter essa opção, né, de uma proteína, de legumes e tal. Então, uma iniciativa nossa, né, que está implantando, inclusive é uma das nossas pautas, que quando voltar o bandejão, a gente tá com essa ideia, né, de continuar com a opção vegana. Só falar mais uma coisa sobre o nosso movimento de ocupação, porque a gente começou, né, ele na semana passada e a gente não espera, né, morar aqui, viver aqui. A gente teve essa iniciativa para poder pressionar, né, uma vez que ele estava fechado, né, e a gente não viu nenhuma movimentação por parte do governo do estado para garantir isso. Então a gente está exigindo, né, que ele seja reaberto imediatamente. Inclusive a gente está colocando que nós da UERJ, né, a gente lutou bastante para que tenha esse bandejão, mas infelizmente ele é apenas uma realidade aqui no nosso campus, Maracanã. Na FEBEF, na FFP, por exemplo, a gente não tem essa realidade que é o restaurante universitário. Então o pessoal da FEBEF tem vindo aqui, né, de vários campos externos, tem vindo aqui. O pessoal na FEBEF, por exemplo, tem já um projeto pronto já, que foi feito entre estudantes, professores e funcionários,
lá da faculdade, ela funciona hoje no antigo CIEP, né, que tinha um espaço para uma cozinha, então é um espaço bem grande, não sei se é maior do que isso, mas é bem grande, é o espaço que era reservado para a cozinha do CIEP, e só falta realmente a reitoria falar, não, aqui pode ser o bandejão, aqui a gente pode ter uma política de alimentação estudantil, a exemplo inclusive do que ocorreu na UFRJ, os estudantes ocuparam lá no ano passado, né, o IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, ele não possuía também o bandejão. O pessoal ocupou lá um espaço que eles estavam reivindicando para que fosse o bandejão. A reitoria se comprometeu a construir um bandejão e até lá a reitoria, né, implementou um sistema de oferecimento de quentinhas. Então essa é uma proposta, né, que a gente viu, né, uma realidade aqui na nossa vizinha, a UFRJ.